Vamos lá. Começando essa semana falando sobre família, né? Família é um projeto de Deus. Isso já virou um jargão evangélico. Família, projeto de Deus, de fato é, né? Mas mais importante, quando eu falei com vocês sobre o que vem à cabeça quando nós falamos sobre família, muitos de vocês colocaram amor e outros gratidão. Bom, enfim, alguns colocaram relacionamento. E é exatamente, talvez, o que mais fale sobre família é relacionamento, né? Nós nascemos em um seio familiar e precisamos nos relacionar com aqueles que têm conosco uma ligação consanguínea, né? Esse relacionamento vai durar para a nossa vida inteira, querendo ou não. Estamos ligados uns aos outros por meio do sangue. Obviamente que temos também a família de Deus, a família da fé, o qual estamos ligando ou estamos ligados uns aos outros por meio de um só Espírito. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, nos tornamos um Espírito com Ele. Se eu me tornei um Espírito com Cristo e você se tornou um Espírito com Cristo, obviamente eu sou um contigo, meu irmão. Então somos uma ou parte de uma só família. Você vai entender no decorrer desses dias que o espiritual e o natural se fundem em uma só realidade quando nós entendemos que Cristo Jesus é Senhor e Deus das nossas vidas. Então, precisamos estar atentos a isso. Agora veja, a primeira coisa que eu quero falar é sobre isso, sobre relacionamentos. Veja qual importante é o papel da família na vida do indivíduo, de todos os indivíduos. Quando nós colocamos de lado um pouco o cristianismo, né, a verdade da palavra, e olhamos para o natural, os estudos que estudam, ou as ciências que estudam o comportamento humano, como a antropologia, a sociologia e a psicologia, que estuda o comportamento da mente humana, todas essas ciências, elas dizem que de maneira natural o homem é fruto do meio em que eles vivem. Ou seja, o homem ou aquilo que ele se torna é resultado das influências que ele recebe durante toda a vida. E é, obviamente, fora de qualquer questão, que a maior influência que a gente recebe, ou pelo menos de maneira convencional, é da nossa família. Então nós somos bem um resultado, né, daquilo que vivemos em família. Ainda que nós não desejemos viver como os nossos pais viveram, ainda que nós não aprovamos a forma que nossos pais nos criou, mas invariavelmente a gente vai carregar traços disso em nós, né? Você pode dizer assim, olha, eu saí de casa aos 16, 17, 18 anos porque eu não suportava a forma como meu pai e minha mãe me tratavam, ou como eles conduziam a família. E você, às vezes, foge, sai disso, mas ainda que você saia dessa condição, essa condição não sai tão simples de você. Veja, se você viveu até os 17, 18 anos no seio de uma família, qual você nunca aprovou, e decide sair porque você não concorda com o sistema que essa família funciona, ainda assim, ao estabelecer uma família, o único professor que você teve foram seus pais. Não existe uma universidade de família, não existe, tem uma cachorrada aqui na minha rua hoje que eu nunca vi uma desgraça dessa. Pelo amor de Deus, cachorrada, para aí. Então veja, por mais que você não concorde, ainda assim, aspectos da tua família é o que você vai carregar com você quando você decidir construir a tua própria família, né? Então, a gente carrega esses traços em nós, não tem como você fugir disso não, fica muito impregnado. Agora veja, esse relacionamento, por mais que, como eu falei aqui, a psicologia, os estudos, né, ciências que estudam o comportamento humano dizem que o homem é fruto do meio, o resultado do meio em que ele vive, ainda assim, eles são completamente benéficos para o nosso próprio desenvolvimento, né? Veja, a família, ou na verdade os relacionamentos, são verdadeiras ferramentas de Deus para nos aprimorar na vida, para nos tornar seres humanos melhores. A gente nunca vai conseguir ser alguém melhor sem se relacionar, sem estar relacionado com alguém, né? Se você se isola achando que se isolar vai se tornar alguém melhor, isso vai tornar você alguém egocêntrico, egoísta, e impedir você de desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Então o relacionamento em si, todos os relacionamentos, eles são benéficos, eles são como verdadeiras ferramentas que nos aprimoram para a vida, para o cotidiano, para o dia a dia. Eu costumo dizer que dentro desses relacionamentos, a família é a grande universidade de Deus. É no seio familiar que nós aprendemos aquilo que precisamos de fato para vivermos e construirmos um lar, né? A família é essa grande escola que ensina. Veja que não existem
universidades de pais, universidades de mães. Não existe. Na verdade, a gente aprende meio que por instinto, mas principalmente por tradição. A gente vai passando essa tradição de ser pai, de pai para filho, de ser mãe, de mãe para filho. É claro que aqui e acolá, alguns saem do prumo, alguns saem realmente da base do que nós almejamos, desejamos, ou que Deus deseja, e acabam vivendo de uma maneira completamente desordenada. Mas não é porque alguns erraram que Deus agora vai mudar a forma de pensar, muito pelo contrário. Veja, o primeiro núcleo social existente, registrado, é a família, né? Deus, quando se relaciona com Adão, ele não se relaciona como patrão empregado, como mentor e discípulo, não. Deus se relaciona como um pai, se relaciona como um filho. Então veja, a família é esse primeiro relacionamento, e ele é tão importante para o desenvolvimento humano, que é impossível de você viver fora desse contexto, né? A Bíblia diz que Deus, ele é aquele que faz o solitário viver em família. Se ele é o Deus que faz o solitário viver em família, porque viver em família é melhor do que viver sozinho. Eu acho interessante pessoas que, talvez, pelo que sofreram na vida e os traumas que viveram, né, acabam dizendo, não, eu prefiro lidar com bicho do que com gente. Mas não foi essa a ideia de Deus para a humanidade. A ideia de Deus para a humanidade é que nós vivêssemos em relacionamento familiar, né? Então, dentro desse contexto, a gente precisa realmente aprender muito, muito mesmo, sobre Deus e sobre família. Eu quero começar, né, lendo um texto bíblico que vai trazer entendimento, luz e uma direção para a gente durante todos esses dias. Vez por outra a gente vai entrar e sair nesse texto, para que a gente possa realmente trazer entendimento e luz e clareza. O texto está em Salmos 127, versículo de número 1 em diante. Eu vou ler de 1 a 3, vou ler o salmo todo, depois a gente vai pegar por partes. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas da mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, pois não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. Veja, eu quero ficar com os 3 primeiros versículos, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam sentinelas. Será inútil acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que arduamente conquistasse, porque aos seus amados, ou àqueles a quem ama, Deus os dá enquanto dormem. O que isso quer dizer e o que isso tem a ver com a nossa realidade de família? Veja, na verdade a Bíblia diz o seguinte: o que é que ele quer dizer com isso? Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Existem 2 formas de se edificar uma casa, segundo o escritor de Salmos. Ele diz, ou é edificada pelo Senhor, ou é edificada por outros. Mas, sendo edificada pelo Senhor, nós temos a garantia do sucesso. Sendo edificada de outra forma ou por outros, o trabalho, ainda que seja árduo, será em vão. E ele repete isso através de outra metáfora. Ele diz, olha, se o Senhor não vigia a casa, em vão é o trabalho dos sentinelas. Existem 2 formas de vigiar a casa: ou você confia no Senhor para vigiar a sua casa, ou você bota sentinelas. Agora, sabendo que com sentinelas você não tem a garantia do sucesso, porém, se o Senhor vigia a sua casa, você tem a garantia do sucesso. E aí, uma terceira vez ele diz, é inútil acordar cedo, dormir tarde, é inútil total esforço, é inútil, porque aos que ele ama, ele dá enquanto descansam, dormem. Veja, quando ele diz, é inútil vos trabalhar tarde, acordar cedo, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos que amam ele dá enquanto dorme, ele está falando sobre graça e lei, né? Veja, ele diz que você pode alcançar a comida da tua mesa, o teu sustento, ou tudo que você precisa na vida, através de um sacrifício, né? Através da prática de coisas na tua vida, né? Porém, você pode também acreditar que Deus te ama tanto que supre cada uma das suas necessidades.
Ou seja, eu posso buscar as respostas naquilo que eu acredito, trabalhar duramente para alcançar aquilo que eu acredito, ou eu posso confiar no Senhor e na sua palavra e construir a minha vida sobre isso. Veja, esse texto tem tudo a ver com o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, verso de número 24. Ele disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é comparado a um homem sábio que edificou a sua casa sobre uma rocha, e vindo a tempestade, ventos fortes, torrentes de água, deram contra essa casa e ela permaneceu de pé. Porém, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, ele é comparado a um homem tolo que edificou a sua casa sobre a areia, que quando veio a mesma tempestade, deram nela com ímpeto, os ventos fortes, torrentes de água, grande foi a sua ruína. Veja, todos esses dois textos estão ligados entre si. O que ele quer dizer? De fato, e traduzindo em uma palavra muito simples. Tudo o que você faz na vida, se não for da maneira de Deus, você não tem a garantia do sucesso. Eu vou repetir. Todos esses textos querem dizer o seguinte: tudo o que você faz na vida, não importa o que seja, tudo, qualquer coisa que você faz na vida, se não for da maneira que Deus estabeleceu, se não for como Deus planejou, você não tem a garantia do sucesso. Veja, agora, ninguém melhor do que o fabricante para dizer como um produto funciona. É isso que eu quero dizer. Bom, se nós não criamos a nós mesmos, se nós não fomos responsáveis pela própria vida, se não fomos nós a inventar o casamento, a criação de filhos, se não fomos nós que inventamos namoro, noivado, se não fomos nós os inventores de nada disso, certamente não seremos nós que saberemos como melhor tudo isso funciona. Veja, eu compro um aparelho eletrônico, por exemplo, eu compro uma câmera fotográfica, está aqui na minha mão, e ela vem com um manual, né, do fabricante. Seria muita presunção da minha parte achar que eu sei como essa máquina funciona melhor do que quem criou essa máquina. É óbvio que o fabricante sabe minúcias e detalhes de como operar essa máquina para que ela te dê respostas melhores e que não venha danificar o produto. O problema é que nós, principalmente nós brasileiros, que não somos muito adeptos à leitura, não gostamos de ler manual, né? A gente não gosta, a gente compra um telefone, a gente quer aprender jogando, a gente quer aprender mexendo, a gente não quer ler o manual, né? E obviamente, se a gente alcança apenas aquilo que satisfaz o nosso prazer, o resto se torna irrelevante. E muitas vezes somos surpreendidos. Eu mesmo tenho sido surpreendido a cada dia. Outro dia, eu estava no meu telefone, usando meu telefone, e conversando com o Pedro, e ele disse: o senhor não sabia que o senhor pode gravar a tela do seu telefone, não? Eu digo: não. Ele disse: pois pode. E ele me mostrou. Veja, porque eu nunca li um manual, eu não sabia como o meu aparelho funcionava, né? E o Pedro acaba tendo mais conhecimento do que eu e acaba me instruindo melhor naquilo que eu ainda não sei, que eu não estou desfrutando. Agora, o que eu quero dizer é que a falta de leitura do manual pode comprometer o funcionamento e deixar você muito distante de tudo que aquele aparelho pode te dar. Veja, quando nós falamos de criação, de criador, de fabricante, nós falamos de alguém que realmente tem interesse que o seu produto funcione perfeitamente e para isso estabeleceu normas, regras, formas de fazer e de uso para que você possa extrair o melhor benefício daquele produto. Quando nós falamos de humanidade, eu te pergunto, quem criou a humanidade? Será que não sabe muito mais como funciona do que nós? Quem criou a sexualidade? Será que não sabe como funciona muito mais do que eu e você? Que temos 40 e poucos anos, que é o meu caso aqui. Será que quando nós falamos de relacionamentos interpessoais, será que aquele que nos criou não sabe muito mais de que a nossa vã filosofia pode argumentar? O problema é que a gente quer saber, muitas vezes quer se colocar numa posição de mais sabido do que Deus em determinadas coisas. E aí é que a gente se compromete, porque aquele que nos criou deixou
prontinho para cada um de nós um manual de funcionamento, para que funcionemos bem, para que possamos tirar o maior proveito de tudo aquilo que ele já estabeleceu para nós. E o que nós precisamos de fato é buscar as informações corretas, né? É isso que ele está dizendo, se não for do jeito de Deus, vai dar problema. Se não for da forma que Deus, do projeto que ele criou, Deus criou um projeto de humanidade, Deus criou uma forma para a humanidade viver. Deus criou um jeito de ser humano. Deus sabe qual é a melhor forma dos seres humanos viverem e desfrutarem da plenitude. E ele compilou tudo isso por meio do Santo Espírito em um livro chamado Bíblia Sagrada, ou melhor, em vários livros, uma coletânea de livros, que vai nos instruir da melhor maneira, como vivermos em família, como vivermos os relacionamentos. Então, se nós atentarmos para a palavra e ficarmos com aquilo que a Bíblia diz, ou do jeito que Deus estabeleceu, né, a gente vai ser feliz. A gente vai ter respostas práticas que vão nos levar a uma plenitude e principalmente a gente vai evitar muitos e muitos e muitos problemas, né? Veja, eu estou em Belo Horizonte, né? Para aqueles que não estão e que não conhecem Belo Horizonte talvez tenha o maior conjunto arquitetônico do Brasil, assinado pelo gênio da arquitetura chamado Oscar Niemeyer. Nós temos o conjunto arquitetônico da Pampulha, né? Que foi um pré-esboço do que depois foi projetado para Brasília, né? Belo Horizonte foi, se eu não me engano, a primeira ou uma das primeiras cidades planejadas do Brasil. E quando foi se fazer a parte da Pampulha, então, JK, na época, prefeito de Belo Horizonte, convidou Oscar Niemeyer e sua equipe para esboçarem, para desenharem, né? Para criar os projetos arquitetônicos daquilo que seria hoje, né? Um patrimônio da humanidade, que é o conjunto arquitetônico da Pampulha. E aquele homem começou a partir dali, e dali foi para Brasília e se tornou um gênio, né? E o mundo hoje se curva, né? O mundo que estuda arquitetura se curva à genialidade de um homem chamado Oscar Niemeyer. Ele foi o primeiro arquiteto a ousar fazer curvas em concreto armado. Então, assim, são aspectos, são traços da arquitetura de Oscar Niemeyer que ficaram impressos, né? Veja, e de repente alguém pode passar ali na frente da igrejinha da Pampulha, né? Igreja de São Francisco de Assis, desenhada por Oscar Niemeyer, com pinturas de ninguém mais nada menos do que Cândido Portinari e um conjunto de jardins ali do paisagista Burle Marx. Gênios, todos eles. Pois bem, alguém pode passar lá e dizer, rapaz, vou fazer uma igualzinha, porque esse cara fez sucesso, vou fazer uma igual. E ele pode ir lá, irmãos, e hoje, com a modernidade, com tudo que ele tem, ele pode definitivamente criar uma igreja igual e até mais perfeita do que a igreja São Francisco de Assis, que foi desenhada na década de 50 por Oscar Niemeyer. Hoje, com todos os recursos, certamente alguém poderia criar outra igreja, uma réplica daquela igreja, mais perfeita do que a que Niemeyer criou, né? Intocável. E construir, segundo esse novo projeto, uma igreja em outro lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ela pode ficar muito, muito, muito parecida e até aparentemente mais bonita do que a igreja de Oscar Niemeyer. Mas só dele recebe a assinatura dele, de quem criou, né? Você pode fazer uma cópia, pode até parecer, mas a assinatura do Criador, meu irmão, só aquela lá tem. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pode, na nossa vã sabedoria, né, ou filosofia, a gente pode construir relacionamentos que até pareçam com família, né? A gente pode, de fato, construir relacionamentos dentro de uma casa que possam, hoje, politicamente correto, até parecer mais bonita do que a família que Deus criou. A gente pode. Existe muita coisa hoje no mundo que parece com família, né? Mas quer saber? Só aquela que seguiu à risca o projeto pode receber a assinatura do Criador. E a garantia de que ela permanecerá de pé diante dos intempéries da vida.
Só aquele que estabelece a sua casa sobre a rocha, ou a sua vida sobre a palavra em todos os aspectos ou em todas as áreas, recebe da parte de Deus uma chancela. Eu assino embaixo. Esse projeto é meu, pode fazer, né? Porque você pode fazer da sua cabeça, né? Veja, talvez você começou a sua família e talvez quando você começou, você não tinha conhecimento da palavra, né? E aí acabou edificando a sua casa sobre a areia. Ou seja, sobre princípios que não era da palavra. Veja, mas a garantia de permanecer de pé é só para aquelas que foram escritas ou construídas sobre os princípios da palavra, sobre aqueles que de fato conhecem e praticam princípios eternos que estão estabelecidos na Bíblia Sagrada. E talvez você me diga assim, mas pastor, eu conheço um monte de gente que não é crente e tem um casamento muito bom, muito obrigado, uma família muito bem estabelecida. Veja, eu não disse que a garantia do sucesso é você ser crente, não, você ser evangélico, não. Eu disse que a garantia do sucesso familiar é você estabelecer a sua família sobre princípios eternos da palavra. E eu vou dizer, tem muita gente que não é evangélico e segue princípios eternos muito mais do que é muito evangélico que eu conheço. Eu estou tratando de família faz muitos anos, irmãos, e eu sei os problemas que o povo tem dentro de casa. Crente que ouve todo santo dia a palavra e consegue fazer coisas que até o diabo duvida, que dirá o mundo. Pense em situações como essa, né? Então veja, a garantia do sucesso não é você ser evangélico. Ser evangélico é muito bom, irmão. Mas a garantia do sucesso é você ser crente. É você crer em princípios e estabelecê-los. E no que diz respeito à família, existe muita gente aí fora que estabeleceu a sua família sobre princípios que muitos crentes não carregam, né? E aí você vê muita gente lá fora tendo uma condição familiar muito melhor do que muitos que se dizem cristãos. Sabe, outro dia eu estava conversando com o pastor, um dos nossos pastores, né? Acerca de uma situação específica, onde houve conflitos densos, terríveis, dentro de uma determinada família, conflitos familiares. E aí nós conversávamos e ele disse assim, pastor, se as pessoas tão somente praticassem o que elas ouvem nos domingos, o qual é pregado nos púlpitos das nossas igrejas, elas não passariam por esse tipo de dificuldade. E é engraçado que quando elas têm os problemas familiares, elas correm para o pastor, e com razão, né? Querem uma ajuda. Mas elas correm na expectativa, como quem diz assim, porque a igreja não está cuidando da família. Deixa eu te dizer uma coisa, o fato de você praticar o simples evangelho, se você praticar o que nós pregamos a semana passada por essas lives aqui, acerca do Espírito Santo, eu falei que o Espírito Santo dentro de nós nos ajuda a andar em amor, a frutificar no Espírito e não andar segundo a carne. Eu te pergunto, se você frutificar no Espírito, não segundo a carne, você não vai ter paz na tua casa com teu marido? Porque quando você quebra o pau com teu marido, isso só mostra que você está andando segundo a carne. Ou quando o marido é grosso, parece um cavalo com a esposa, isso é sinal de que ele está andando segundo o Espírito? Não, ele está andando segundo a carne. Então o simples fato de você conhecer o Espírito de Deus já é material suficiente para você não ter problema familiar. Sim ou não? Então veja, se nós tão somente praticássemos a palavra simples do Evangelho que temos ouvido, a gente não precisaria de curso de casais, não precisaria de terapia, não precisaria de nada disso. A questão de nós, ou de cada um de nós, é que não estamos dando ouvidos, não estamos pegando firmemente as palavras que temos ouvido. E aí na hora que o pau quebra, na hora que vem a tempestade, que o negócio está sacudindo para todo lado, a gente quer a todo custo resolver o problema, né? Veja, alguém me pediu outro dia para falar sobre isso, eu vou falar de novo aqui. Eu já falei uma vez, vou falar de novo. Veja, minha esposa fica brincando comigo, né? Fica rindo de mim, que eu conto essa história como se eu fizesse isso todo dia. Eu falei com ela, não, foi uma vez só. Eu fiz isso só para poder contar essa história aqui na minha live, né? Eu conto essa história e vou falar aqui para vocês de novo. Certa feita eu fui lavar um prato, né? Tem muito tempo. Bastante tempo. Aí eu fui lavar um prato. Quando eu cheguei na pia, peguei o prato, peguei a bucha, lá, liguei a torneira, molhei o prato, procurei, detergente não tinha. Não tinha detergente não.
Eu disse, caramba, mas intuitivamente, de uma forma intuitiva, eu coloquei a bucha debaixo da água e apertei. No que eu coloquei essa bucha e apertei, ela começou a sair sabão ou espuma de dentro. Então eu rapidamente lavei meu prato, enxuguei de graças a Deus, eu resolvi. Agora veja, eu te pergunto, quando eu coloquei essa bucha debaixo da água e apertei, ela saiu sabão de lá de dentro, através de uma forma miraculosa, milagre que aconteceu, mágica? Não. É porque o sabão estava lá dentro. Ele estava retido dentro da bucha. Na hora que eu coloquei ela na água e apertei, o que está dentro sai. Né? Na hora do aperto, sai aquilo que está dentro. Agora eu te pergunto, esse sabão foi colocado quando a bucha estava apertada ou quando a bucha estava aberta? Hã? Vou perguntar de novo. Esse sabão foi colocado na bucha um dia quando a bucha estava apertada ou quando a bucha estava aberta? Foi na folga dela. Foi quando ela estava aberta que alguém colocou sabão nela. E na hora do aperto, o que estava dentro saiu para fora. Veja, a questão é essa. É que no que tange principalmente a casamentos, no que tange principalmente a problemas familiares, quando tudo vai bem, a gente não põe a palavra dentro. A gente não se enche da palavra. Sabe o que a gente faz? A gente joga o lixo debaixo do tapete. Para quê? Para na hora que o pau quebra, na hora que aperta, aí a gente quer apertar. Aí não sai, porque não tem. Né? A palavra não está dentro. Quando você é apertado, não tem o que sair. Esse aqui é o problema. Né? O problema de casamento, o problema familiar em si, não é o problema do momento, é a falta da palavra em nós. É a falta da consciência do Espírito em nós. Porque se carregássemos a consciência do Espírito e a palavra de continuamente dentro de nós, na hora do aperto, na hora que apertasse, saía amor. Né? E não gritaria, e não cara feia, e não espancamento. Sabe por que sai espancamento na hora da confusão? Que sai ofensas? Porque tá cheio dentro, né? Cheio de ofensas, cheio de espancamento, como é que chama isso? Ódio. Ódio, não é isso que eu ia dizer, não, é outra coisa. Agressividade. Agressividade, pronto, é isso aí. Tá dentro. E aí na hora do aperto sai, né? Esse aqui é o problema. E aí a gente quer na hora do aperto orar em línguas de forma emergencial. Línguas emergenciais. Não funciona não. Na hora da dificuldade do aperto, nada disso funciona não, meu filho. Você tem que botar antes, né? Você tem que se encher continuamente do Espírito e da palavra. Porque na hora da dificuldade, sai o que está dentro. Se você se encheu da palavra e alguém te aperta, sai palavra. Né? Se você se encheu do Espírito e alguém te aperta, sai Espírito. Né? Então esse é a grande questão da coisa toda. E são exatamente, irmãos, dentro do ambiente, exatamente dentro desse ambiente familiar que nós somos moldados, preparados, né? Ajustados. Eu gosto do que Provérbios 27:17 diz. Ele diz, como o ferro afia ao ferro, assim o amigo ao seu irmão. Vou repetir. Vou ver até na outra versão como é que ele diz isso. Provérbios 27:17. Como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o outro. Olha que interessante isso. O que é um ferro afiar um ferro? É o ato de se amolar um instrumento de corte. Seja faca, seja facão, seja tesoura, seja o que for. Né? Ferro afiando ferro. Quando você tem uma faca na mão, essa faca tem um propósito. Né? Obviamente, qual é o propósito de uma faca? O propósito de uma faca é cortar. Se essa faca não está afiada, ela não serve para o propósito. O que acontece? Quem pode me responder essa aí para você interagir comigo? O que acontece quando você está com a faca e tenta cortar algo e a faca não está afiada? Quem pode me dizer o que acontece? Hein? Não corta. Não corta, sim. Que não corta a gente sabe, mas acontece algo. Quem pode me responder? Pedro está dizendo aqui que não corta. Né?
Quando você pega uma faca para cortar e ela não está afiada, você tenta, aí diz que irrita mesmo. A gente fica brabo. O que é que mais? Ela ficou cega. Hã? Ela tá cega. Machuca. Alguém falou isso mesmo, machuca. Machuca o lugar. Você tenta, bate o negócio, amassa, machuca, maltrata, mas não corta. Não é? Rasga o trem. Irmão, cria problema, cria dano, mas não corta. Aí o que você precisa fazer para essa faca cumprir o seu propósito? Você precisa afiar. Afiar a faca. Aí com que é que você afia uma faca? Quando você tem uma faca e você quer afiar essa faca, você afia ela com o quê? Com um pedaço de sabão? É? Não. Você afia a faca com um pedaço de madeira? É? Também não. Alguém está dizendo com um amolador. Sim, mas o amolador é feito de alguma coisa, né? O amolador é feito de pedra, né? Uma superfície mais dura do que a faca. É ferro que afia ferro, ou uma superfície mais dura, né? Para poder afiar. Igual ou mais dura. E aí, ó, o atrito. Toda ela boa, perfeita para afiar, né? Ele diz, bom, isso aí é comparado aos relacionamentos, né? Isso é comparado aos relacionamentos. Cada um de nós nasceu com um propósito divino. Mas para a gente cumprir esse propósito, a gente precisa ser lapidado, a gente precisa ser afiado. E sabe como é que a gente é afiado no propósito? Relacionamentos. E não é aquele relacionamento que você tinha na escola, que você ficava dominando os outros. Porque tem umas meninas na escola, elas são mais bonitinhas do que as outras. E aí na escola ela arruma 3 amigas que faz tudo que elas querem. Né? Só diz sim, sim senhora, sim senhora. E os homens também. Ele quer se relacionar com gente que só diga sim para ele, sim, sim. Quando alguém diz não ao bico. Pois bem, enquanto você só se relaciona com pessoas que digam sim para você, você não é afiado. É como se estivesse sendo afiado com um pedaço de sabão. Sabe quando é que você é afiado? Ou quando é que você é preparado para o propósito? Quando você se submete a relacionar-se com alguém tão duro ou até mais duro do que você. Né? Quando a gente se relaciona com pessoas que são mais difíceis do que a gente, ou tão difíceis quanto a gente, irmão, eu sou muito difícil, você não faz ideia não. Eu sou difícil, irmão. Já fui muito pior. Já fui amolado, ó. Né? Hoje, graças a Deus, já tô mais afiadinho. Mas ainda sou uma pessoa difícil. Então, se eu quiser ter crescimento, irmãos, me preparar para o propósito, eu preciso de fato ser amolado. Me relacionar com pessoas tão difíceis quanto eu. Ou mais difíceis do que eu. São esses relacionamentos. É por isso que normalmente na nossa adolescência a gente tem problema com os pais. Né? Porque quando a gente é adolescente, a gente acha que sabe de tudo na vida, quando a gente é adolescente. A gente tem essa impressão que a gente é a pessoa mais sabida do mundo. A gente pensa que sabe tudo quando a gente é adolescente. Aí quando a gente se torna adulto, jovem adulto, a gente tem certeza de que a gente sabe tudo e ninguém sabe mais nada. Aí pronto, para de crescer. No dia que você descobrir, ou você achar e pensar que você já sabe de tudo, que não precisa mais nada de ninguém, tá bom de morrer. Morra e vai pra glória, porque você está perfeito. Perfeitinho. Não, querido, nós estamos em pleno crescimento. Quando você passar dos 40 anos e olhar para trás e lembrar da sua infância, ao qual você não se submeteu a pessoas mais difíceis do que você vai ver o quanto você foi prejudicado com isso. Né? Ontem, um jovem me procurou para pedir conselho, porque eu não vou falar de namoro hoje não, vou falar de namoro depois. Por quê? Porque a namorada, depois de 4 anos, disse, não quero mais nada com você, estou terminando. Mas por quê? Porque você não ajuda em casa, você não coopera com seus pais, você não tem um plano de futuro, você não faz nada em prol do seu futuro, você é a mesma pessoa que eu conhecia há 4 anos. E ele desesperado, pastor, vê se pode, ela fez isso comigo depois de 4 anos. Eu digo, ela está certa. Ela está certa. Certinha.
Tá cheio de menino, meu filho, dentro da igreja se dizendo espiritual demais e não fazem nada, não dão prego numa barra de sabão. Não tem um planejamento de futuro, não tem pensado em como se tornar alguém melhor. Eu digo, meu filho, você tem emprego? Tenho, passei 2 anos desempregado, mas agora arrumei um emprego. E se ele estiver me ouvindo, ele vai me perdoar de estar falando isso, que eu falei isso para ele diretamente, né? E eu estou usando aqui para ajudar muita gente agora. Eu falei com ele, meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. O que você está fazendo para você melhorar de emprego? Você está estudando? Não. Você está fazendo curso para ganhar mais? Não. Eu digo, tu quer casar com o que tu está fazendo? A menina está certa de não querer casar com você. Veja, irmãos, a gente precisa crescer e esse crescimento vai ser com pessoas tão duras. Se eu fosse alguém que passasse a mão na cabeça dele, né, dizendo, meu filho, é assim mesmo, sabe? Coitada, ela vai querer voltar para você. Não, meu irmão, às vezes tem que falar a verdade, né? Tá cheio de adolescente de 30 anos dentro de casa, rapaz, que não pensa no como vai ser o amanhã, o cara não tá preocupado ou interessado em saber como as coisas vão acontecer, porque tá dentro da casa de papai e mamãe comendo seu feijão e seu arroz, e o dinheiro que ganha para botar em bicicleta, em jogo de computador. Me poupe. Os relacionamentos nos afiam, nos tornam aptos, preparados, prontos para a vida, para o crescimento. E a família, irmãos, é esse lugar onde primeiro nós nos relacionamos. Sabe? A gente precisa parar um pouquinho para pensar, rapaz. É porque eu não preciso de meu pai e minha mãe. Não precisa como, rapaz? Como que tu não precisa? Ah, porque eu tenho meu emprego. Sim, mas tu nasceu sozinho, criatura? Quem comprou todas as primeiras fraldas foi tu? Não. Sabe qual é o grande segredo de afiar? Eu vou te explicar e nós vamos parar aqui. E aí eu vou dar espaço para você fazer suas perguntas. Se você não fez pergunta, tá na hora. Fala ligeiro aí, porque vai dar tempo de responder. Veja só. Quando você tem uma faca e você usa um ferro para amolar a faca. Amolou uma vez, ela ficou afiadinha. Quanto mais você amola ela, ao passar do tempo, ela se torna melhor, mais afiada. É ou não é? Eu gosto de ir na roça, quando a gente vai para a roça, e a gente diz, vamos chupar uma laranja, vamos. Pega uma faca aí. Ninguém pega uma faca nova para chupar laranja, reparou? A gente procura aquela faca mais velhinha para chupar laranja. Por quê? Porque a mais velhinha, quanto mais velhinha a faca, melhor é o corte. Melhor ela cumpre o propósito. Quanto mais velhinha. Isso mostra que o aperfeiçoamento leva tempo. Né? Tempo se relacionando. Então você com 17, 18, 19, 20 anos, não vem dizer para mim que você sabe mais do que os outros, não. Aprenda a ouvir os mais velhos. Porque crescimento leva tempo, meu filho. Tempo. Tempo. A faca velhinha lá, ó, para cortar laranja é a melhor. Você pega ela, chefe. Agora deixa eu te perguntar. A faca velhinha que você usa, gosta de usar para cortar sua laranjinha, tirar a casca, ela costuma ser maior ou menor do que as novas? Me diga aí. Responde para mim, nós vamos fazer as perguntas agora. Quando você pega essa faquinha velhinha para cortar sua laranjinha, ela costuma ser maior a lâmina dela ou menor de que as novas? Quem responde para mim aí? Quem pode me responder, gente? Responde aí. Fica menor, disse Fernanda Bossi. Diego também disse que fica menor. Marlene também disse que fica menor. Fica menor. Sabe o que acontece? Tempo de relacionamento duro, difícil, faz você alguém cada dia menor. Sabe o que significa? Te leva à humildade, né? É por isso que os jovens carregam tanta arrogância e soberba. E essa arrogância e a soberba só arranca com o amolar dos relacionamentos, né? Quanto mais amolado, menor você fica. É por isso que você vê os anciões, normalmente são pessoas mais humildes, mais simples, né? Do que os jovens que acham que podem dominar o mundo. Bom, até aqui falou o Senhor.
Hoje à noite, às 23 horas, nós vamos continuar, mas agora eu vou para as perguntas. Tem pergunta aí, Pedro? Fala comigo. Tem um que foi lá no início, só que o senhor estava empolgado, eu não queria atrapalhar o senhor. Sim, era agora a hora da pergunta mesmo. Fala aí. Como agir quando o marido está muito tempo afastado e ficou muito incrédulo? Bom, a Bíblia diz o seguinte, nós vamos para o que a Bíblia diz. Ela diz lá em Pedro o seguinte, eu posso te dar o versículo daqui a pouco. Ela diz, mulheres, se você tem marido que não obedece à palavra, pode ser que seja o seu caso. Você tem um marido que não obedece à palavra, está adulto, está incrédulo, não obedece à palavra. Ele disse, ganhe ele sem palavras. Sem palavra, né? Não é com 100 palavras, não. Do C, não. É sem S. Sem de S. S sem com S. Se você tem marido que não obedece a palavra, ganhe seu marido sem palavra. Né? Pastor, já fiz de tudo que eu podia. Já orei, já preguei, fiz novena, fiz tudo, pastor. Meu marido não muda. Eu digo, não muda. Já tentou tudo, minha filha? Já, pastor. Então agora tente do jeito de Deus. Qual é? Eu digo, fique calada. Cale a boca. E viva o cristianismo. E a Bíblia diz que com o seu bom proceder, você vai fazer com que ele veja Cristo em você. E talvez ele seja conduzido e santificado. Né? Cala a boca. Fique lá, calada. Mas e quando a pessoa só critica em tudo? Nada está bom para a pessoa. Sim. Ela sempre acha um defeito e nunca vê seus erros, nem os reconhece. Como lidar com pessoas assim? Veja, a primeira coisa que você precisa entender é que o relacionamento parte da origem. Você não pode se relacionar e reagir com as pessoas por aquilo que você vê que elas são. Você não pode ter comportamento que seja baseado no que você acredita que as pessoas são. O seu comportamento tem que ser com base naquilo que você acredita que você é. Então veja, Jesus foi criticado, Jesus foi chamado de Beelzebul, Jesus foi ridicularizado, Jesus fez tudo isso e nem por isso ele precisou fazer terapia depois da cruz. Né? Por quê, pastor? Mas ele era filho de Deus. E você é filho de quem, criatura? Hã? É porque Jesus não se relacionava baseado no que as pessoas eram com ele, e sim no que ele era para as pessoas. Ele disse, João disse que ele, sabendo quem ele era, que ele veio de Deus e que voltaria para Deus. Veja, se eu sei quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu estou indo, o comportamento dos outros não muda quem eu sou, não. Eu continuo sendo eu mesmo, né? Veja, a questão é que muitas vezes as pessoas, ao invés de colocar Cristo no centro da sua vida, colocam o cônjuge, colocam o namorado, colocam um relacionamento comum, né? Ou natural. Tire as pessoas que você colocou como centro da sua vida e coloque Jesus como centro da sua vida. E você vai ver se você não vai viver muito mais feliz. Agora, quando você coloca Jesus no centro da sua vida, você vai tratar bem as pessoas porque você se relaciona com ela a partir do que você é com Cristo. E aí, independe do que o outro é. Então, não tem por que você questionar o que o outro está fazendo, não. Você não vai mudar o outro, não. Você vai mudar você. O que mais? Agora, nos comentários eu não achei mais nada, não, mas... Tem aqui, ó, umas perguntas ali. Vai lá. Bota aí. Dá para ver quem está fazendo a pergunta, Pedro? Dá. Dá sim, mas a gente não vai espalhar não, vice? Pode fazer que vai ficar só nós aqui. Eu não vou contar para ninguém, não. O que mais? Como agir quando o esposo não... Lá em cima, ó. Quando os dois são cristãos, mas um não se permite crescer por não gostar de ser afiado. Se uma... agora lascou-se, porque a pergunta dela continua e não dá pra aumentar. Entendi. Clica aí que eu acho que eu sei mais ou menos. Clica lá. Não, clica aí não. aparecer. Clica na tela para voltar, não é para aparecer não. Entendi. Veja só. Mais uma vez, eu acho que eu já respondi um pouco isso que foi perguntado aqui. Eu vou tentar responder mais uma vez, tá? Trazer mais luz sobre isso aqui. Veja, você decidiu casar com alguém. Beleza. Estão se relacionando a dois. Mas você precisa entender que a sua vida é uma diante de Deus. E a do seu cônjuge, seja homem ou mulher, é uma diante de Deus. Você nunca vai conseguir mudar seu cônjuge e seu cônjuge não vai conseguir mudar você. Você precisa ser moldado ou moldada pelas escrituras sagradas.
colocando Jesus no centro da sua vida. Quando Jesus coloca-se, ou é o centro da sua vida, você é feliz independente de. Você não vai ter que responder sobre o outro que não crê, que critica, que não é tão fervoroso. Você vai responder por você. Você vai responder pela sua vida. Um dia todos nós estaremos diante do Rei da Glória. E ele vai virar para mim e dizer: ei, Marcelo, e aí, sua vida lá com Kátia, né? E aí, como é que você se comportou com Kátia? Ele não vai perguntar como é que Kátia se comportou com você, não. Ele vai me perguntar como eu me comportei com Kátia. Então eu tenho que estar mais preocupado em relação à minha vida, de como eu me relaciono com o meu próximo. Que esse próximo, no caso, pode ser o meu cônjuge. Então, veja, a Bíblia não diz assim, ó. A Bíblia diz assim: amai-vos, você ame ao seu próximo, ame um ao outro, como eu vos amei. Ele diz: fique atento para ver se o outro vai te amar como eu te amei. Não, a gente está muito interessado no que o outro está fazendo, rapaz. Esquece o outro e pense no que você pode fazer. Porque afinal de contas, só você pode fazer o que você tem que fazer. O outro não vai poder fazer por você e nem você vai poder fazer pelo outro o que é do outro fazer. Então a gente precisa centrar as nossas forças naquilo que somos e que podemos ser para os demais. Seja no âmbito familiar, seja em qualquer que seja a área da tua vida. No que tange a relacionamento, você só tem como mudar você mesmo. O que mais? A gente ainda tem 5 minutos e tem mais uma pergunta por aqui nos comentários. Meu esposo só fica me criticando e jogando, passando na minha cara. E com isso, o relacionamento vai acabando cada dia mais. O que eu devo fazer nessa situação? Então, veja só. Mais uma vez, a resposta é a mesma. A mesma. Veja. No dia que o seu marido... Primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça, veja só. Deus é justo. Deus é justo. Primeiro, o marido é seu, foi você que escolheu. Né? Não foi Deus, não. Foi você que escolheu. Agora, com base em que você escolheu esse marido? O grande problema, irmãos, é que a gente constrói a casa sobre a areia, né? E o primeiro passo de construir uma casa sobre a areia é a motivação pelo qual você namora. Primeira coisa que eu perguntei pro rapaz ontem que veio me falar que a namorada terminou. Falei: você quer namorar pra quê? Pra que você quer namorar? Eu quero namorar pra casar, pra construir uma casa. Eu digo: o que você já fez em relação a isso? Nada. Eu digo: então não tá namorando pra casar. Mentira. Quer namorar pra se esfregar. Quer namorar, ó, por causa da carninha que tá coçando. Quer namorar pra fazer sexo. É por isso que o povo quer namorar. Aí não olha por defeito. Não olha pros problemas. Não tem afinidade com as coisas. Aí casa com alguém que não tem afinidade. Agora depois que casou, meu filho, é só desembrulhar o presente. Tem mais jeito não. Né? Agora é conviver. Agora veja, construir uma casa sobre a areia. Já começou errado. Por causa das motivações com que casou. Aí agora começou a ver os problemas. Agora é ter paciência e esperar a coisa amolar. Tem coisa que se amola mais rápido, tem coisa que se amola mais devagar. Já estamos quase terminando. Veja. Pastor, eu preciso aceitar esse fato. Eu construí minha casa sobre a areia, mas agora eu sou crente e quero construir minha casa sobre a rocha. Veja, a menos que você jogue a casa no chão e faça outra, que não é o caso, já que se trata do seu casamento, você vai ter que ter um pouco de paciência. Dá para botar alicerce em casa feita? Rapaz, eu vou te dizer que dá, mas dá um trabalho amuado, né? É muito mais difícil você botar um alicerce depois de uma casa pronta do que construir uma casa sobre alicerce. Mas já construiu a casa, você não vai derrubar, né? Precisa agora fazer o quê? Botar escora. Escora ela por todo lado e vai tirando o chão e botando pedra. Pastor, como é que eu boto essas escoras? Tem 9 nomes a escora: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem que ter paciência agora e viver, como disse Pedro, calado. Agora é praticando a palavra, né? Com todos essas escoras aí, ó, para que teu casamento não desabe, não caia e não se destrua. Uma coisa é certa, Deus é justo. Se você estiver vivendo segundo a palavra de Deus em sua intensidade e estiver sendo injustiçada por isso, a Bíblia diz que bem-aventurado és. Então, certamente algo vai acontecer. Pode ter certeza. Eu vou terminar com uma história. Eu conheço a história de um pastor muito correto. Pense num pastor bom e correto.
E a mulher dele aprontando, e ele nunca revidou, sempre tratando ela com amor, sempre tratando ela com honra, sempre tratando ela com carinho, sempre fazendo o que a Bíblia manda, e ela aprontando, e ele fazendo, e ela aprontando, e ele fazendo, e ela aprontando, e ele fazendo, tudo como a Bíblia manda. Sabe o que aconteceu? Ela morreu. Pegou um piripaque, meu filho, foi pro hospital nova, 30 e poucos anos, bateu as botas, morreu. E aí? O caba ficou livre, casou com outro e tá feliz da vida. Né? Deus não é injusto. Estou dizendo que foi Deus que matou aquela mulher, mas Deus também não vai ficar protegendo quem não quer proteção. Andou com o diabo, meu filho, vai acabar uma hora ou outra, né? Construindo um barraco e indo morar com ele lá no inferno. Então fique esperto e faça aquilo que a Bíblia manda. Beijo e até às 23 horas, empolgadíssimos com esse tema, família cristã. Tamo junto!